Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Pomla e eu estou aqui novamente para dar continuidade ao tutorial de como criar maquetes com o SketchUp, importando do AutoCAD e utilizando o plugin de back. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu ensino como instalar o plugin e onde baixá-lo, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá bom? É só vocês darem uma olhadinha lá. Então vamos lá, vamos abrir o nosso Sketch. Aqui vocês podem ver que já está a barra de ferramentas do plugin, que a gente já instalou. E agora nós vamos importar a nossa planta do AutoCAD. Para que a gente consiga fazer isso, vocês vão precisar ter a versão Pro do SketchUp, tá bom? É só na versão Pro que a gente tem essa opção de importar o arquivo do AutoCAD. Então, nós vamos vir em File, Import, e aí nós vamos selecionar o nosso arquivo. Nós vamos vir aqui em Opções, e aqui, galera, vocês precisam verificar se na escala está a unidade métrica que vocês fizeram o desenho, tá ok? Como eu fiz o meu desenho em metros, eu vou deixar marcado aqui em metros, ok? Clicar em importar. Pronto. A nossa planta feita lá no CAD já foi importada aqui para o Sketch. Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem importar o desenho, que vocês criem um novo arquivo e coloquem todo o desenho na layer 0. Tá vendo? Porque quando a gente faz o nosso desenho no AutoCAD, a gente tem o costume de separar o desenho por layers e cores. Mas quando a gente vai importar do CAD para o SketchUp, o ideal é que a gente coloque todo o desenho na layer 0 e delete todas as outras layers. Porque quando a gente importa aqui para o Sketch, se a gente não fizer isso, todas as layers que a gente usou lá no CAD vão vir para cá também, se a gente não apagá-las. E eu acho que isso acaba deixando o desenho, o modelo desorganizado. Eu prefiro, no caso, deixar tudo na layer 0 e criando as minhas próprias layers aqui no Sketch. Tá bom? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Então, após importar o desenho, a gente vai selecionar o nosso arquivo da nossa planta e vai criar um grupo. Vamos selecionar, clicar com o botão direito e vamos vir aqui, ó, em criar grupo. Assim, dessa forma, todo aquele desenho que a gente fez vai ficar todo unificado nesse grupo. Aí a gente vai clicar no grupo e vai vir aqui, ó, em bloquear. Fazendo isso, nosso desenho vai ficar todo vermelhinho, como vocês podem ver. Isso quer dizer que esse grupo está bloqueado. Por quê? Porque quando a gente importa do AutoCAD, esse desenho que a gente importou vai servir para a gente apenas como uma base para a gente criar o nosso modelo. Porque aqui no Sketch, como vocês sabem, para a gente modelar, a gente precisa de planos. E quando a gente importa esse desenho, só vem as linhas. A gente vai precisar criar os planos a partir desse desenho. Então, para isso, a gente vai redesenhar as paredes por cima dessa planta que a gente importou. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui nessa ferramenta aqui de retângulo do Sketch, a gente vai clicar. E aí nós vamos nos guiando pelas linhas das paredes aqui da planta que a gente trouxe lá do CAD. E vamos criando os retângulos para formar as paredes, tá vendo? Aqui eu deleto essa parte interna. A gente vai fazendo isso em todo o desenho. Uma outra forma também que eu uso muito, que é bem mais rápido, é fazendo esse processo através de retângulos maiores e menores pela parte externa e pela parte interna do ambiente. Como é que a gente faz? A gente vai aqui na parte externa do ambiente, e aí eu vou até esse próximo ponto que eu tenho aqui, externo, e depois a gente vai pelo ponto interno do ambiente, da parede, o ponto interno da parede, e cria um quadrado menor. Aí, quando a gente faz isso, vocês podem ver que foram criados dois planos. E aí é só a gente selecionar esse plano interno, que seria, no caso, como se fosse o piso, né, do ambiente, e deletar. E aí sobra pra gente apenas as paredes. Isso também ajuda muito a fazer de forma bem mais rápida esse processo de redesenhar as paredes. Tá ok? Então, nós vamos fazendo isso em todo o modelo.
E depois a gente vem apagando as partes internas. Pronto. Faltou esse pedaço aqui. Pronto. Viu? De forma bem rápida, a gente já fez todo o processo de redesenhar as paredes. Uma coisa que vocês precisam se atentar, tá vendo que aqui todos os planos estão com a cor cinza. Isso quer dizer que o plano está com a parte de baixo virado para cima. Então, a gente vai precisar desvirar esse plano. É preciso que os planos fiquem com a cor branquinha. Então, a gente clica no plano, com o botão direito, e aí vamos vir aqui em reverter faces, tá vendo? E ele vai desvirar o plano, que é a cor certa que tem que ficar. A cor branca quer dizer que a parte de cima está para o lado certo. E aí nós vamos, para não precisar fazer isso em todos eles, nós vamos clicar novamente nesse plano que a gente inverteu. Vamos clicar com o direito novamente e vamos vir aqui em orientar faces. E aí, automaticamente, todos os outros planos vão ser desvirados, seguindo o padrão desse primeiro plano que a gente selecionou. Plano aqui. Tá ok? Outra coisa importante, quando vocês forem desenhar as paredes, vocês viram aqui que eu não me preocupei em deixar o espaço dos vãos, das portas e das janelas? Vocês não precisam se preocupar com isso. Criem apenas as paredes e não precisa deixar esse vão referente esse espaço aqui da porta ou esse espaço das janelas, tá bom? Porque a gente vai ver que com a ferramenta que a gente vai usar desse plugin, não vai ser necessário a gente fazer isso. Então, tá ok. Já criamos as paredes, agora nós vamos vir aqui no plugin. No plugin a gente também tem a opção de criar paredes, tá ok? É essa opção aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando a gente clica nessa opção, aparece aqui no cantinho da tela essa janelinha para a gente digitar as medidas. Essa medida é referente à espessura da parede. Então, vamos lá. Se eu quero uma parede com 15, eu vou vir aqui, digito 15, dou Enter. E aí eu posso desenhar a minha parede com 15. Tá vendo? Ele vai criando paredes. Estão vendo? Só que acontece. Para usar essa ferramenta aqui, nesse caso de fazer o desenho em cima da planta do CAD, eu aconselho a usar a ferramenta do retângulo. Pelo menos eu acho mais fácil, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai redesenhar por cima da planta, nem todas as paredes têm a mesma espessura, e a gente vai precisar ficar toda hora mudando esse valor da espessura das paredes. E aí eu vou ter que ficar toda hora clicando aqui, mudando o valor, clicando, mudando. Para isso, eu prefiro por isso eu prefiro nesse caso usar a ferramenta do retângulo do próprio Sketch, que aí eu já posso fazer algo, vou fazendo algo à mão livre, apenas seguindo as linhas que eu já tenho lá da plantinha que eu trouxe do AutoCAD, tá ok? Então, galera, agora que a gente já fez toda a parte das paredes, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, nessa ferramenta, que é para criar portas. Vamos clicar. E aí vai aparecer pra gente essa janela, pra gente digitar alguns parâmetros da nossa porta. No primeiro aqui, é a largura da folha da nossa porta. Nesse segundo, é caso a sua porta tenha 2 folhas, e aí você vai digitar o valor da segunda folha da porta. Nessa penúltima opção, se a gente deixar aqui no valor de 0, o que a gente vai dizer? Que a nossa porta, ela vai estar alinhada aqui, rente à parede da alvenaria. Se a gente colocar 50, o que vai acontecer? A nossa porta vai ficar centralizada na espessura aqui da alvenaria. Então, como eu quero que a minha porta fique a parte interna, eu quero que ela fique rente, então eu vou deixar 0. E aqui nesse último valor é referente à altura da nossa porta. Então, a minha porta vai ter 70 por 2,10. Eu vou dar OK. E aí, tá vendo? O programa dá pra gente aqui, ele gera uma plantinha da nossa porta. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai lá no modelo que a gente está fazendo, nas linhas. E aí você vai alinhar aqui, ó, na linha da alvenaria.
E aí, quando a porta ficar na cor magenta, ó, você posiciona no ponto que você quer, e quando ela ficar na cor magenta, você dá um clique. Pronto. Então, quando a gente insere o bloquinho da porta aqui, tá vendo? O próprio plugin faz pra gente o corte referente ao vão da porta. Por isso que eu falei pra vocês que não precisava se preocupar na hora de criar a alvenaria, se preocupar com esses vãos. Porque quando a gente coloca a porta através do plugin, ele mesmo faz esse corte do vão pra gente. Então vamos lá, vamos criar outra porta aqui. Essa porta aqui que tem 80 agora. Só uma folha alinhada, 2,10 de altura. E a gente vai alinhar ela aqui, ó, na linha do desenho. Caso a sua porta, por exemplo, aqui a folha está virada para o lado certo, mas se eu precisasse que ela tivesse virada para o outro lado, é só eu dar um clique novamente aqui, ó. Tá vendo? Que ela vira de lado. Nós vamos então alinhar ela aqui. Quando ela ficar magenta e a gente encontrar o ponto, a gente insere a porta. Tá vendo? Aí novamente aqui, ele fez o corte do vão na alvenaria. Então a gente vai fazer isso com todas as nossas portas. E aí, feito isso, a gente vai partir para as janelas. A gente vai vir aqui no plugin e vai nessa ferramenta aqui, que é para criação de janela. Clicando nela, vai aparecer para a gente essa janelinha, para a gente agora editar os parâmetros da nossa janela. Então vamos lá. Esse primeiro aqui é referente à largura da janela. Então eu vou estar fazendo essa janela aqui, que tem 1,40 de largura, e aqui por 1,20 de altura. Aqui será a altura da janela. Nesse terceiro item, eu coloquei 50 porque eu quero que a janela, a esquadria, fique alinhada no meio da espessura da parede. Se eu deixar 0, ela vai ficar alinhada rente à parte interna da parede. Então, como eu quero que ela fique no meio, eu vou deixar aqui com 50. Nesse penúltimo aqui, é o valor, a quantidade de folhas que vai ter a nossa janela. Então, aqui a minha janela tem 2 folhas, eu deixei aqui o número 2, e aqui no último, o valor da largura de cada folha. Então, 2 folhas de 60 cada. Vou dar um OK. E assim como na porta, tá vendo? Ele gerou aqui a plantinha da nossa janela. A gente vai fazer o mesmo processo. Vai alinhar lá na linha que a gente quer, que a janela fique posicionada. Só que agora a gente vai precisar fazer uma coisa. Além dessas medidas que a gente deu, ficou faltando uma medida. Qual é? Que é a altura do peitoril. Peitoril é a distância da janela, do piso até a janela, né? A altura que a janela está do piso. Então, para a gente estabelecer esse valor, a gente vai vir aqui, ó, no canto aqui da tela, e elevação, que é o primeiro valor, a gente vai digitar o valor do nosso peitoril. Aqui, vamos supor que eu quero um peitoril de 90. Então, eu vou digitar 90 centímetros, vou dar Enter, e aí eu vou lá posicionar minha janela. Quando ela ficar magenta, eu dou um clique. Pronto. Tá vendo? Ele fez o recorte na alvenaria de acordo com a largura da minha janela, e eu indiquei para ele aqui que a altura da janela deveria ser 90 centímetros. Então, gente, após a gente terminar de fazer todo esse processo de colocar as janelas, todas as janelinhas e todas as portas, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o nosso desenho, tá vendo? Aqui, olha só, aquele grupo, lembra que a gente criou na nossa plantinha que a gente importou lá do CAD e bloqueou, tá vendo? Agora, quando eu precisei selecionar o desenho, ele não foi selecionado porque ele está bloqueado. Por isso que é importante fazer esse procedimento de bloquear a planta que a gente importa lá do CAD. Então, vamos lá. Selecionamos o desenho, vamos clicar com o botão direito para criar um grupo. E é muito importante vocês não se esquecerem de criar o grupo, porque o próximo passo que a gente vai usar, a próxima ferramenta, só vai funcionar se vocês tiverem criado um grupo, porque ele só funciona com grupos, tá ok, pessoal? Então vamos lá, criamos um grupo, selecionamos o grupo, e com o grupo selecionado, a gente vai vir aqui nessa ferramenta aqui do debug, em forma de uma casinha. Então, o que ela vai fazer? Essa ferramenta vai converter a nossa planta 2D, né, a nossa planta base, para o modelo 3D. Vamos ver como é que funciona?
Então vamos lá, selecionei o grupo, vou clicar aqui. E olha só, gente. O plugin já transformou pra gente toda aquela nossa planta baixa no nosso modelo aqui, ó, em 3D. Olha que legal. Tá vendo aqui, ó, a porta que eu disse pra vocês do parâmetro, se deixasse em 0%, ela fica, tá vendo? Ela fica assim, rente à parede. E aqui na janela, como eu deixei 50%, ela fica aqui no meio da espessura da parede. Aí ela ficou com o peitoril de 90, como eu tinha colocado, e todas as medidas que a gente tinha colocado lá para as nossas portas e nossas janelas. Então, tá vendo, gente? Esse plugin é muito bom. E assim, para fazer essa modelagem assim de forma bem rápida, a gente conseguiu assim, em pouco tempo levantar todo o modelo 3D. Outra coisa que eu não falei para vocês, quando vocês forem digitar, quando vocês forem clicar, no caso, aqui na ferramenta, e for erguer, levantar o modelo 3D, vocês reparem que aqui no canto tem os valores. Esse valor que está aqui, 3 metros, é referente à altura da parede. Então, se eu quisesse que a minha parede tivesse 2,50, o que eu faria? Eu venho aqui, digito 2,50 e dou Enter. Tá vendo? As paredes ficaram com 2,50. Aqui eu vou deixar com 3 mesmo. 3 metros. Pronto, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu vou tentar gravar o mais breve possível um próximo tutorial explicando o restante das ferramentas que o Dibac tem, tá? Outros macetinhos para vocês também, para a gente estar criando a nossa maquete no SketchUp com agilidade. Caso vocês queiram saber mais sobre esse plugin, o que vocês podem fazer? Lá na página onde a gente baixou o Dibac, tem aqui, ó, uma página de manual do usuário. Aqui no site, eles dão todas as instruções de cada ferramenta do plugin, como funciona, o que significa cada uma, para que serve, como usar, tá vendo? E algumas tem até uns videozinhos de como fazer, como usar as ferramentas. É muito bacana, é muito fácil o texto dele explicadinho, tudo bem explicadinho, dá para entender facilmente, tá bom, galera? Então é isso. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deem um curtir aí no canal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo ou então lá na nossa página do Face, que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá ok, galera? Beijinhos, boa modelagem para vocês. Tchau, tchau!